entender que esse público talvez não tenha, num coletivo, um nível. No lance de escrever, envolvendo, porque você olhar para um ser, né, um outro serzinho, que é 100% dependente de você, e... Olá, meu caro ouvinte, está no ar mais um Live com o Autor. Meu nome é Raik e é muito bom falar com você aqui neste podcast que, você sabe, é feito com muito carinho para você. E na edição de hoje eu vou conversar com o autor Marcos Bulhões, vamos falar do seu projeto literário, vamos falar também aí, né, um pouquinho sobre como ele trabalha as suas redes sociais, como ele consegue atingir várias pessoas, ele que tem mais de 1 milhão de seguidores lá no Instagram, e como ele consegue aí escrever textos que engajem a sua audiência. Então, fique atento a esse episódio que está entrando no ar, manda já para todos os seus amigos, como sempre eu peço aqui para você, tá bom? Aí, claro, né, eu não posso deixar de falar para você dos merchans aqui do Live com o Autor. Na bio desse episódio tem a newsletter do meu LinkedIn e também tem aqui, né, o link para você adquirir aí o meu livro, tá bom? Folhas em Branco. E claro, neste podcast aqui também, nesta bio, você pode encontrar aí alguns cursos que a gente sempre está oferecendo para você. E claro, se você precisa de leitura crítica e precisa de copydesk ou precisa de uma mentoria, você pode entrar em contato comigo no telefone de WhatsApp que está aqui neste episódio, tá bom? Que está aqui na bio deste episódio. Ou pelo e-mail, né, se você preferir. Você que sabe, tá bom? Então é isso. Esses são os recados de hoje e vamos pro episódio que está incrível com um autor, Marcos Bulhões, aqui no Live com o Autor de hoje, em 3, 2, 1 e claquete! Beleza. O nosso aqui, a gente vai gravar essa conversa e eu vou disponibilizar ela nas plataformas de podcast, tá? E eu sempre faço a mesma pergunta quando eu começo com o pessoal, sabe? Eu faço sempre a mesma pergunta e dentro dessa pergunta, ô Marcos, você pode falar aí, cara, um pouquinho sobre você. Eu quero saber quem é você para começar, tá? Show. Eu acredito que eu sou muito fruto do que fizeram comigo e o que eu fiz a partir disso daí. É uma fase fantástica do Jean-Paul Sartre, que ele diz que não é sobre o que faz com você, né, o que a vida fez com você, é sobre aquilo que você faz com aquilo que a vida fez de você. E eu acredito que eu sou essa obra em construção, né, ora escombros e ora obra de arte, muito por conta dessa veia artística e do empenho e o trabalho que eu executo através, né, da literatura e da poesia. Bom, eu comecei a escrever de uma maneira mais profissional mesmo, com 23 anos, no ápice, né, de uma crise de depressão. O cenário que eu tinha era um cenário desanimador. Então, além de ser muito pobre, morava numa favela, havia perdido meu pai muito cedo, e no ano de 2015 eu enfrentei, ao menos, aí, o pior deserto da minha vida. E nesse momento de muita dor, nesse momento de muita angústia, eu escrevi, fiz um texto. E fazer esse texto, para mim, foi curador por 2 cenários. Primeiro, porque eu pude dizer o que eu precisava, numa espécie de desabafo. E segundo, que eu pude ler aquilo que eu precisava escutar, numa forma de aconselhamento. E ali eu comecei a absorver, né? Ali eu comecei a tocar a ideia do autoconhecimento, que para o Sócrates é tão fundamental no despertar e no evoluir da consciência humana. A partir daquele momento, então, as coisas mudaram, né? Eu me empenhei de uma maneira absurda e senti prazer naquilo que eu fazia, e pela primeira vez me senti realizado. Então faço isso até hoje, né? Obviamente hoje com números expressivos, muito mais conhecido, né? E com diversas conquistas, mas o prazer que eu senti lá ainda é o mesmo. E é exatamente esse prazer que faz com que eu continue, né? Como eu sempre comento com a galera, o segredo do sucesso não é apenas o retorno é consequência de você se sentir bem e feliz com aquilo que você faz. Cara, e como é que você caiu de paraquedas ali, né, para escrever para a internet, né? Como é que você
falou assim, cara, aqui é o meu lugar e você decidiu também, que igual, por exemplo, você fala que você escreve poesia, mas tem a questão do nicho também dentro da poesia. Você Sim. fala de amor, você fala sobre relações, né, entre É o seres carro-chefe. humanos. Seres humanos é que vão pro barzinho reclamar da vida, né, para as amigas, os amigos, né? Então, Talvez pode falar. um grande detalhe, porque não que seja errado você ir num bar, eu diversas vezes vou, né, fui até hoje, vou, mas esse abstrair, embora ele seja necessário, ele não pode transformar-se numa fuga, porque caso ele se transforme numa fuga, a gente fica estagnado em problemas que precisam ser resolvidos. Então, entre ir no barzinho, afogar as mágoas, e ir no barzinho comemorar o fato dessa mágoa ter sido sarada, eu acredito que é muito melhor a segunda opção. No caso do amor ou dos sentimentos, que pelo menos é o carro-chefe, né, o que mais 80% do meu público consome, ele atinge porque nós vivemos numa era que, para o Zygmunt Bauman, que é um sociólogo polonês e que praticamente descreveu de uma maneira belíssima os relacionamentos, a gente vive numa modernidade líquida. Então, as relações, aquilo que a gente estabelece, os nossos sentimentos, o projeto de vida e futuro, ele não é sólido. Ele é muito mais escorregadio e instável do que aquilo que a gente repara. E eu fui acompanhando, eu tenho 28 anos, então eu acompanhei. Eu me relacionei a primeira vez, era SMS, entendeu? E os meus SMS eram contados. Eu tinha 30 SMS por dia, ou era 20, se eu não me engano. Eu usava um celularzinho, tinha um pacote da Oi que eram 20 torpedos. E eu me namorava por torpedo. E é interessante porque, como eu tinha um número reduzido de mensagens, e não era 20 para cada pessoa, era 20 ao todo, os conflitos eles eram menores, porque eu não tinha tanto atrito por não ter tanta proximidade. E por esse fato eu valorizava cada mensagem, porque eu sabia que eu tinha poucas. Essa noção de escassez e a escassez despertar em nós a valorização é o que faz com que as pessoas durante muito tempo tivessem relacionamentos tão longos. Antigamente as pessoas se relacionavam com o seu ciclo de acesso, que eram pessoas do trabalho, da rua, da escola, pessoas da faculdade. Hoje em dia você tem uma rede de acessos. Hoje em dia você abre o seu Facebook, você tem 1.000 amigos, seu Instagram tem mais 2.000 amigos, então você tem milhares de opções, e essas opções em excesso trazem a você que a pessoa que está do seu lado, ela não é única, entendeu? Então a qualquer momento ela pode ser substituída, trocada, bloqueada, e aí você coloca uma outra pessoa no seu lugar. Isso fragilizou as relações. E a literatura, ao menos através daquilo que eu produzo, ela traz essa visão em dois cenários. Primeiro, num ponto de entender que, embora o mundo mude, não é, e nós também mudamos, a gente pode sim aperfeiçoar a nossa relação, entendeu? E não apenas torná-las descartáveis. E principalmente no segundo tópico, que eu acredito que é o mais importante, né, e é o que a galera mais tem contato, que é o cuidado em remediar esses danos. Afinal de contas, hoje em dia, nunca se sofreu tanto por relacionamento. Então, conseguir trazer um bálsamo, uma espécie de cura através da literatura é uma porta de entrada. E hoje as pessoas elas estão abertas a consumir esse tipo de literatura, né? Essa literatura cura, vou chamar assim, essa literatura, essa poesia que traz cura para a alma, né? Que traz cura para si mesmo, para se entender como ser humano. E as redes sociais elas estão dando essa oportunidade para nós escritores se aproximar mais, né, dos leitores e também humanizar mais a literatura e mostrar uma literatura também com um olhar simples, mas ao mesmo tempo complexo. Porque as pessoas acham que ser simples é fácil, e ser simples para quem tem bastante conteúdo não é fácil. É por isso que eu quero te perguntar, como que você faz para passar o seu conteúdo, a sua informação, de uma forma simples? Então, esse é um desafio. Esse é um desafio porque, primeiro, eu consumo conteúdos que muitas vezes são tanto quanto herméticos e complicados. Inclusive, eu acredito que muito daquilo que eu escrevo para a galera é mais em relação à demanda do que propriamente pela vontade. Até vou separar aqui algumas coisas para mostrar para tu. Mas, só para tu ter noção, eu gosto muito de ler Clarice Lispector, Machado de Assis, né? E então são vocabulários um pouco mais truncados, né? Dependendo daquilo que eu vou utilizar, não só pelo fato de perder engajamento, mas muitas pessoas podem perder o interesse. Então eu busco
trazer algo muito complexo numa visão coletiva e também numa linguagem coletiva. Se não me falha a memória, Paulo Freire, né, que foi patrono da educação brasileira, ele dizia que para você chegar no aluno e educar o aluno, eu já trabalhei na universidade, já dei aula para alunos de universidade, é necessário você começar do mundo do aluno. É necessário você criar uma ponte do mundo do aluno até o seu mundo e trazê-lo consigo. A relação do criador de conteúdo com aquele que segue, com a galera que acompanha, é exatamente assim. Então, às vezes eu busco trazer uma visão, talvez da psicanálise, do Freud, e para trazer essa visão de psicanálise, de projeção, aí é necessário ir no mundo dessa galera e começar dizendo que o ódio é o amor de mau humor. E aí, quando eu brinco com essa frase, com essa ideia, isso faz sentido para a galera, eu vou conseguindo ganhar pontos. E aí eu vou conseguindo avançar percursos até chegar no coração desse leitor. Então, para conseguir trazer essa linguagem mais simples, primeiro, é necessário estar atualizado, principalmente com as falas, né, com as frases da moda, hoje com a visão de milhões ou a visão de centavos. É necessário também entender que esse público talvez não tenha, num coletivo, um nível filosófico para entender algo mais complexo, entendeu? Mas isso não quer dizer que nunca vai entender. Dá sim para criar um movimento, criar um processo, entregar isso de uma maneira mais mastigada para que a relação seja prazerosa. Então, é o que eu busco fazer através dos meus textos, né? Eu acho que quando o insight ele vem numa potência, né? O Caio Fernando Abreu, ele dizia que escrever é colocar o dedo na garganta, e aí depois que você vomita tudo aquilo, é necessário você ir separando o que serve, o que não serve. Então, nesse processo do insight, da pedra bruta até a lapidação, é necessário ter essa sensibilidade e também a humildade de saber que o outro, do outro lado, precisa daquilo. Quanto mais simples, e ser simples não é ser simplório, quanto mais simples você for e mais impactante você se tornar, mais eficiente é o processo. Esse seu despertar com essa forma de pensar, teve algum escritor que te motivou a fazer dessa maneira? 2 escritores, cara. Na verdade, eu colocaria 3 aí, né? Uma trindade particular. Em primeiro ponto, eu fui muito motivado pela Marta Medeiros, por isso eu gosto muito de escrever crônicas. A Marta Medeiros ela foi fundamental porque num processo de luto, num processo de muita dor, eu entrei na faculdade e no primeiro dia de aula, né, eu cursei psicologia, e no primeiro dia de aula, o nosso professor, ele leu uma crônica, né, A Dor que Dói Mais. E aí na hora que era uma aula de filosofia, e ele disse assim, antes da nossa aula tem um momento para a alma. E eu achei aquilo idiota. Eu falei assim, para que momento para a alma? Numa faculdade? Porque eu não sabia de nada. E aí ele começou a ler e ele disse, né, trancar o dedo numa porta dói, bater na quina da estante dói, dói cárie, dói pedra nos rins, mas o que mais dói é a saudade. Saudade do gosto, saudade do cheiro, saudade da presença e até da ausência consentida. Todas essas saudades doem. E na hora que ele começou, aquilo me moveu de uma maneira que, ao mesmo tempo que eu fui tocado, eu falei assim, pô, mas eu sei fazer algo assim, entendeu? E eu falei assim, eu acho que eu consigo. E eu comecei e me dei, né, a liberdade de fazer, inclusive indo contra aquilo que você obviamente já enfrentou, que é o medo da rejeição, o medo das críticas, as piadas de mau gosto que as pessoas vão fazendo por conta da sensibilidade que afeta as pessoas que não se permitem serem assim, isso é uma projeção. Em segundo lugar, o Mark Quintana, para mim, ele foi muito bom, principalmente na ideia de falar o simples e o doloroso em algo curto. Né? Tem uma frase dele, né? Eu tenho decorado do Mário Quintana aí muitos poemas, mas existem 2 deles que são os meus preferidos e um eu cito para ti, que ele diz o seguinte, né? Era um verdadeiro nome, né? Uma grande glória. Um dia adoeceu, morreu, virou rua e continuaram a pisar em cima dele. Então, isso é muito gostoso, porque ao mesmo tempo que isso agrega no sentido arte, e a arte agrega num aspecto eterno, porque não é o meu corpo que se alimenta disso, né? Não é apenas o meu intelecto, é a minha alma, é a minha essência, é o meu sentido de viver que se torna muito mais belo ao ter contato com
com esses pedaços de eternidade que é um inside do artista. E, em primeiro lugar, sem dúvida alguma, o Machado de Assis, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Tenho coleções do Machado de Assis, Memórias Póstumas, se eu não me engano, eu acho que eu tenho 5 livros só de Memórias Póstumas, e Memórias Póstumas, para mim, primeiro foi uma aula sobre vida, e entender que, às vezes, a vida realmente é um escárnio, e, ao mesmo tempo, com a beleza da escrita, a profundidade da fala, a ideia de que não se ama 2 vezes a mesma mulher, né? Ao verme que roeu as frias carnes do meu cadáver, ou uma frase, a primeira frase do Machado de Assis que eu lembro que eu li e decorei na hora, que ele diz o seguinte: para as rosas escreveu alguém, o jardineiro é eterno. Então esse cuidado, esse carinho e principalmente o amor e a entrega pela literatura me moveram, me motivaram e agregaram demais. Então, se eu fosse colocar, seriam esses 3, né? Mas aí tem, agora, obviamente, tem espaço para muita mais gente, porque eu me alimento disso, cara. É minha comida diária. Como a paternidade mexeu com você, cara? No lance de escrever, envolvendo, porque você olhar para um ser, né? Um outro serzinho, que é 100% dependente de você. E eu estou te fazendo essa pergunta porque eu fiz essa pergunta para uma amiga que esteve aqui no podcast, né? Que ela é mãe, né? E eu queria a sua visão, né? Com junto da paternidade com o lance de escrever, esse lance de escrever, né? A primeira grande lição da paternidade foi porque eu entendi que o amor ele não nasce. E durante muito tempo eu acreditava que o amor nascia. A primeira coisa que a paternidade me ensinou é que o amor não nasce, ele é gerado. A minha filha não nasceu, ela foi gerada, para assim depois ela nascer. É até curioso porque um dia perguntaram para Sócrates, a mãe de Sócrates, ela era parteira, e por isso ele desenvolve, né, a ideia da maiêutica, que é o parto da ideia e do novo eu, e perguntaram a ele se todo mundo poderia dar à luz a uma nova forma de si, né? Se todos conseguiriam atingir a maiêutica. E o Sócrates respondeu: em todos esses anos, eu sempre vi minha mãe, não auxiliando esse processo de nascimento. Só que eu nunca vi ela fazer o parto de alguém que não estivesse grávida. E para mim a gravidez ela foi a primeira escola, né? Porque a minha filha ela foi gerada, a minha filha ela foi amada na barriga, a minha filha ela foi cuidada desde do ventre, né, da minha esposa. Então esse foi o primeiro processo, lidar com a expectativa, com o medo, com a insegurança, com as limitações que passam a surgir em relação ao tempo, em relação ao período, em relação às coisas que acontecem. Então, esse sacrifício do amor, porque para mim o amor é extremamente sacrificial, ele se prova no sentido de que quando se ama alguém é necessário deixar essa pessoa livre ao ponto dela escolher quem ela é, mas ao mesmo tempo muni-la de todas as munições para que ela saiba quem ela é, né? Eu acredito que eu vi isso em relação à minha mãe, a maneira como ela nos criou, principalmente depois que meu pai morreu. Os filhos, eles são deles, não são nossos. Então, uma das coisas que a paternidade, principalmente depois que minha filha nasceu, me ensinou é isso: é você amar alguém que não é seu, porque ninguém é nosso. Nós não temos ninguém, nós temos o tempo como essa pessoa. E cabe a nós fazer com que esse tempo ele seja tão bem aproveitado para que no final, se esse tempo acabar, esse tempo continue na forma de saudade, na forma de memória, na forma de eternidade. E se eu fosse falar para você os insights que eu tenho com a minha filha, nós passaríamos aí pelo menos anos e anos e anos conversando, porque a cada momento é algo novo, né? Desde o momento em que ela testa o equilíbrio dela e eu olho para mim e percebo que quando eu estou crescendo em um lugar, eu preciso testar esse equilíbrio, ainda que eu caia, ainda que eu me machuque, porque todas as vezes que ela cai, se machuca, bate a cabecinha e chora, e chora, e chora, e chora, 10 minutos depois ela sorri de novo e ela vai mais uma vez. E eu acredito que esse é o processo de desenvolvimento humano. Quando doer, quando machucar, quando a gente cair, quando ferir, chore, né? Eu acredito que o céu, inclusive, nos dá essa aula todos os dias. Quando as nuvens estão carregadas, não é? Elas não desistem, elas chovem. E é necessário chover também, porque é só assim e só se permitindo ser assim que a gente consegue ver o céu ficar limpo e enxergar novamente a luz. Então, é uma aula diária, né? Hoje eu já tive diversos insights
e a gente vai aprendendo, sem dúvida alguma, e principalmente o milagre que é a vida. É muito curioso como algo que não existia passa a existir, e quando passa a existir é como se sempre tivesse existido. Eu acredito que o amor é assim. Cara, eu quero ser pai. Mas é É, óbvio, tem Marcos Mulhões, pode ser que as é. pessoas tenham outra visão. Não, mas essa é uma visão interessante, porque para quebrar também, né? Essa visão que só às vezes a mulher vai ver a criança dessa maneira, né? Sim, Vai ver é. a maternidade, e tem o nosso lado também da paternidade, que é importante. E fazer uma observação. Foi uma decisão, Uhum, porque pelo fato de eu não, desde os 11 anos, eu não ter experimentado o que era essa relação pai e filho, uhum. quando eu soube que seria pai, eu quis viver intensamente esse momento. Então, eu abri mão de muitas oportunidades, abri mão de muitas viagens, abri mão de muitas outras coisas para viver ao menos esse primeiro ano. Entendeu? Então, eu tenho certeza que se talvez eu tivesse aberto mão do tempo com ela, eu estaria muito mais longe, muito mais rico, muito mais avançado em outras áreas, mas o tempo não voltaria. Então, daqui a 10 anos, quando eu olhar para trás, eu nunca vou me arrepender, porque hoje eu olho e não me arrependo. Então, é você tomar essa decisão de fazer parte do processo, porque o pai ele não só traz comida para a mesa, né? O pai ele tende a amar não só o filho, mas principalmente a sua mulher. E eu acredito, para finalizar, principalmente a ideia da maternidade, é que não é só sobre você amar a criança, é sobre você amar a mãe da criança. E eu amo profundamente a minha mulher e a amo muito mais até do que a minha filha. Eu amo imensamente as duas, mas é sobre isso. Quando a minha filha nasceu, e minha filha nasceu de um parto natural humanizado, não foi induzido, não foi numa clínica, não foi num hospital, foi numa casa de parto com parteiras. Quando minha filha nasceu, depois de 22 horas de trabalho de parto, eu olhei para minha esposa e a sensação que eu tinha, eu sou muito fã do Superman, coleções e coleções de tudo na minha casa, tem algo do Superman, e eu olhei para minha esposa e era como se eu estivesse literalmente enxergando um super-herói. E naquele momento eu tive a plena certeza que ela era a pessoa que eu mais admirava no mundo inteiro. Caramba, legal, legal. Ó, para a gente mudar um pouquinho a rota aqui, eu quero te fazer uma pergunta que você está lançando um livro novo, né? 5 Passos para Esquecer Você. Como que a Esse gente faz isso, cara? livro é verdade, cara. Oi? Esse livro eu lancei na pandemia, em 2020. Ah, em 2020? Ah, tá. Que tá aqui, Isso. que você me tinha mandado o banner aqui, aí tá aqui lançamento, né? Ah, não, beleza. Não, vamos recapitular então. Aí, isso aqui eu corto. Me fala dos 5 passos para esquecer você. Como foi a produção desse livro? Por que você resolveu escrever um livro Cara, com esse título? porque todo mundo me perguntava, né? Eu acredito que quando eu comecei esse movimento de internet, era a pergunta que eu mais recebia: como esquecer alguém? Como esquecer alguém? Como esquecer alguém? E durante um tempo eu me tornei irredutível, né? E eu sempre sustentei nas minhas duas primeiras obras, que é o Elucubrações e o Ao Ex-Amor, Obrigado por Partir, eu sustentei de que ninguém esquece ninguém. Afinal de contas, não existe Alzheimer no amor. Tudo fica lembrado, gravado e é necessário, inclusive, para que a gente não erre novamente. Só que conforme o tempo foi passando, eu percebi que sim, é possível esquecer as pessoas. E não apenas de uma maneira alegórica, é possível sim esquecer as pessoas de uma maneira literal. Exemplo, qual foi o nome da sua segunda professora? A segunda professora foi... Ah, agora deixa eu me... eu esqueci. Não lembro. Entendeu? Tu Ah, esqueceu. esqueci. Então as pessoas podem ser esquecidas. E para que exista esse processo de esquecimento, é necessário alguns fatores. E são esses fatores que eu pontuo, né? Primeiro que a ideia dos 5 passos são 5 passos para trás, não são 5 passos para frente. Porque quando você está diante da pessoa que você gosta e aquilo acabou e o amor chegou ao final, é necessário recuar, é necessário dar passos para trás. E o primeiro passo, o primeiro impacto imediato de algo que você dá um passo para trás, é o do afastamento, é o campo de visão. Quando você se afasta de algo, você enxerga aquilo de uma outra forma, você enxerga aquilo de uma outra dimensão. E até para narrar isso, eu coloco isso no livro, há uma frase muito especial do José Saramago, né, no conto da Ilha Encantada, que ele diz que é necessário sair da ilha para ver a ilha. Então, para resolver alguns problemas, é preciso dar um passo para trás.
E nesse processo eu vou elencando aí alguns fatores que são fundamentais no processo de esquecimento, e um deles, uma prova da neuropsicologia, na verdade, é o fato da memória estar atrelada à atenção que nós damos através dos nossos olhos. Então, quando você tende a olhar muito algo, aquilo rouba a tua atenção e a memorização é muito mais clara. Quando você deixa de olhar algo, aquilo vai perdendo impacto. E um exemplo que eu dou, inclusive, no livro, é a ideia dos guarda-chuvas. Porque os guarda-chuvas nós utilizamos quando o céu desaba, e quando ele se abre, a gente esquece esses guarda-chuvas. Primeiro, porque não é mais necessário, e segundo, porque a gente perdeu o contato visual. E eu até brinco que os dois objetos mais perdidos no mundo são guarda-chuvas e corações, e ambos pelo mesmo motivo. Quando você perde o contato visual, o processo de esquecimento ele se instala, e muitas vezes ele é irreversível. Então, para esquecer algo, é necessário parar de ver, é necessário cortar esse contato visual, parar de seguir em rede social, parar de ficar olhando e se alimentando, para que o seu cérebro crie uma nova forma de organizar a memória e as suas sinapses sejam construídas, guiadas para outras formas e outras atenções. É muito curioso, porque há um versículo que eu acho fabuloso, que diz o seguinte, né, Evangelho de Jesus, se o teu olho te faz pecar, arranca e joga fora, porque é melhor entrar no reino do céu com um só olho do que ter o seu corpo inteiro perdido. De uma maneira simbólica e poética, eu acredito que essa lei serve e se aplica nas nossas relações. Às vezes é melhor você perder os seus olhos no sentido de apreciar aquilo, de estar atrás daquilo, do que você perder o seu corpo inteiro. Então, às vezes, é melhor fechar os olhos e deixar que aquela história descanse em paz e longe de nós. Uma pausa bem rápida para te dar uma dica que é muito importante para você. Você tem uma história na cabeça e está pensando em escrever um livro? Ou já começou a escrever e não conseguiu sair muito do lugar? Eu vou te dar uma dica de um livro de técnicas de escrita e estruturação de história que vai mudar a sua vida. Anota aí. Desperte o seu escritor interior. 18 dicas profissionais sobre escrita e um guia prático para você estruturar a sua história, da ideia as cenas e começar a escrever hoje mesmo. O autor Igor A. Moura preparou esse livro para te ajudar. Baixe o seu pelo Kindle Unlimited ou compre na Amazon por somente R$ 11,50. O link está aqui na bio deste episódio. Como é que é o seu modo de escrever? Você publica vários textos na internet, você conquistou um público interessante, mas como é que é o seu lance na hora de escrever, parar, sentar e escrever? Bom, cara, depende. Escrever um livro, para mim, é diferente do que escrever assim, diariamente. Né? Diariamente, praticamente, eu escrevo. Mas vamos lá primeiro pelo processo criativo. O processo criativo, ele é muito subjetivo. Existem momentos que o insight vem e eu posso estar em qualquer lugar e eu preciso pegar um papel, uma caneta, eu preciso pegar o celular para anotar, para não perder aquela ideia, porque senão ela não volta mais, ela vai ser entregue a outra pessoa. Eu já vi mais de uma vez pessoas escreverem coisas que eu tive a ideia e não escrevi. Então, eu acredito que essa rede, né, esse campo de acesso, ele é aberto a todos, e quem pega primeiro e bota primeiro é o criador, né? Mas a arte, ela tá aí porque não é nem pela gente, nós somos o canal, e eu me enxergo como um canal. Eu não acredito que eu sou tão bom assim, né? Eu acredito que eu sou um instrumento de distribuição, porque a arte ela é necessária para o mundo. Então, há esse processo aleatório, há o processo intencional. Eu sento e a primeira coisa que eu falo, eu começo a ler. Porque quando eu começo a ler, eu começo a pegar intimidade com as palavras. As palavras, elas são bem-vindas, as palavras, elas surgem na minha mente, as palavras, elas me mostram outras palavras, e aí o meu cérebro, ele se prepara para conseguir exprimir, não é aquilo que eu quero escrever. Então, após uma boa leitura, eu começo a escrever, e quando eu começo a escrever, as ideias elas vão surgindo, elas vão se fragmentando. Às vezes eu lembro de uma história e imagino um outro final, escrevo. Assim, inclusive, foi com um texto que é o... Eu não lembro se esse texto tem título, mas é uma crônica que eu escrevi, que era mais ou menos assim, né? Eu acabei nem lendo algo para ti, mas eu vou ler um texto aqui. Mas essa história é mais ou menos assim. Eu fui numa loja de lingerie, comprar uma lingerie para minha esposa, e coincidentemente era a mesma loja que uma garota que uma vez eu fiquei, ela comprava lingerie.
E aí, quando eu comprei a lingerie, eu estava indo embora, eu pensei, eu falei, caraca, imagina se eu trombo ela hoje. E aí eu refiz aquela cena na minha cabeça, o que aconteceria. E aí eu escrevi essa história, né? E aí eu contei a história, publiquei, e no dia que eu publiquei, o texto bateu 110 mil likes em menos de 18 horas, né? Eu ganhei 50 mil seguidores. Então, esses processos, eles são um pouco assim. O processo do livro é diferente. O processo do livro ele envolve atenção, ele envolve oração, ele envolve meditação, ele envolve entrega, ele envolve crises. Então, às vezes, eu estou escrevendo e não sai como eu quero, e eu tenho surtos, e eu grito comigo, e eu fico assim, num estado transtornado. Eu sempre digo que eu só fico transtornado em dois momentos da minha vida: quando o Corinthians joga e quando eu escrevo um livro, porque realmente a minha vontade é bater a cabeça na parede. Só que aos poucos as ideias elas vão se encaixando, e aí é necessário dar liberdade, né? É óbvio que tem a parte dolorida, que é a parte de podar a obra. Então, o Ao Ex-Amor mesmo, que foi o segundo livro que eu escrevi um final para ele. E eu achei o final muito chocante. E aí eu reescrevi o final. E até hoje eu falo, caramba, deveria ter colocado outro final. Eu sei que se eu tivesse colocado outro final, eu estaria me perguntando que eu deveria ter feito outro. Mas esse é o processo da escrita de livro, e principalmente algo que todo escritor e a galera que vai escutar esse podcast precisa ter, seriedade e prioridade com a obra. Eu busco, principalmente porque minha filha é pequena, eu busco acordar sempre cedo e eu acabo indo dormir muito tarde. Isso me deixa muito cansado e esgotado nesse processo, porque eu preciso ter tempo livre e silêncio e cabeça livre para que as ideias venham. Senão elas não vêm. Então eu preciso ter disciplina em relação à minha escrita e escrever, sim. Ah, mas vai ficar legal? Não importa. Eu estou afiando a minha lâmina. E quando a lâmina está pronta, ela corta, ela perfura, ela transforma. E eu acredito que a literatura é exatamente isso. Tem uma frase da Bíblia Sagrada, né, do livro de Hebreus, que diz que a palavra de Deus é uma espada. E eu acho belíssima essa comparação, porque como uma espada é um instrumento de cura, e o versículo diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e ela é mais penetrante do que espada de dois gumes, porque ela vai na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e ela é apta para discernir as intenções do coração. E eu acredito que o poeta ele é um cardiologista que ele opera de dentro para fora. E é por isso que é necessário ter esse momento como sagrado. Cara, maravilhoso, cara. Maravilhoso. Vou ler o texto para ti que eu comentei. Esse Sim. texto aqui, ele surge... qual a sua palavra preferida? A minha? Cara, a minha palavra preferida eu acho que é escrever. Escrever? Eu tenho... A minha palavra preferida é saudade. Saudade? Saudade. E eu tenho diversos versos com saudade, diversos versos. Aí, diversos versos já dá uma ideia, entendeu? Eu vou até escrever aqui. Isso daqui já é arte, porque eu começo diversos versos. E esses diversos versos, eles vão se tornando outras coisas, entendeu? Então, ter essa sensibilidade. Eu anoto diversos versos. Isso daqui já vai virar título de alguma coisa. E aí eu escrevi uma história sobre saudade. É uma crônica que eu acho que eu postei uma vez só no Instagram. É um público diferente, obviamente, porque eu não falo propriamente de um relacionamento, né, de um casal ou de um término. Eu trato isso de uma maneira diferente, para mim é belíssimo. Vamos lá. De amor ninguém morre, mas e de saudade? Em um vilarejo foram encontrados mortos alguns amantes, cujas suas amadas haviam partido. Durante um tempo, acreditou-se na possibilidade de suicídio, mas tal possibilidade logo fora descartada. Isso porque as mortes continuaram, e agora com requintes de crueldade. Conta-se que um padeiro do vilarejo havia sido atacado por mal semelhante, e após seguidas crises em seu casamento, sua mulher o deixou, e em poucos dias o encontraram mutilado, cerrado ao meio. Um crime horrível. Dizem os moradores que enquanto metade do padeiro estava em seu quarto, repleto de sangue e entranhas, a outra parte estava com a mulher amada. A polícia, a cada dia mais, fechava o cerco, mas nada que impedisse os assassinatos de continuar. Um barbeiro foi morto congelado após a partida da noiva.
Um carpinteiro de 20 anos foi encontrado decapitado depois de perder a sua namorada. E, por fim, foram encontrados restos mortais de um escritor, cuja perícia constatou que fora enterrado vivo. Este horror teve fim quando a polícia descobriu que o assassino do vilarejo era a Saudade, uma criança criada desde pequena e que brincava com todos, trazendo assim mais vida aos pequenos sentimentos que comportavam aquele pequeno lugar, mas que, ao se deparar com tantas partidas, surtou e entrou em um caminho de sangue, crimes e morte. A Saudade confessou tudo. Disse que partiu o padeiro ao meio, que havia congelado o barbeiro e que fizera o jovem carpinteiro perder a cabeça. Por fim, com um ar fúnebre e nostálgico, confessou seu pior crime. Disse que enterrou o escritor e que dia após dia passava por lá e o perfurava, torturava, fazendo com que este morresse um pouco a cada dia. Após a confissão do crime, a Saudade foi condenada à forca. O delegado Trêmulo leu a sentença e pronunciou seus crimes, ordenando o enforcamento. Após debater o corpo rígido e robusto, ela expirou e, com um nó na garganta, mataram a Saudade. Cara, que sensacional, né, mano? texto. Sensacional. Não, esse texto é impressionante, esse texto, porque você consegue, você cria uma personagem, né, que faz a gente mergulhar em uma profundidade de pensamento, né, de ver o que a saudade é capaz. Ela é matadora, né? Exato. Nossa, incrível, incrível, eu adorei. Depois você me envia, por favor, Você me envia? E a ideia... envio sim. Então. Inclusive, né, a ideia da obra é exatamente trazer a beleza, porque eu acredito esse texto ele é um top 3 de melhores contos que eu já li. E não importa se foi escrito por mim, ele poderia muito bem ter sido escrito por outra pessoa. A beleza dele me impacta. Não é? Inclusive, o meu nome embaixo, poucas vezes eu percebo. É a obra, entende? Inclusive, às vezes eu vejo versos que eu falo assim, cara, como eu queria ter escrito isso. Tem um verso do Isaac Magese que ele diz mais ou menos assim, como é que era? E também é sobre saudade. Não, ele diz assim, ó, partir foi a oração mais difícil que eu fiz a Deus. E ele coloca a Deus junto, com uma ideia de a Deus e a ideia de a Deus. E tem um outro também do Saulo Pessato, que é um grande amigo, que ele diz assim, né, os óculos são a última coisa que tiro da cabeça antes de dormir. Você permanece ainda que a vista embace. Então, a beleza dessas obras, desses versos e da criação é o que faz e o que dá graça. Não pensa no dinheiro, não pensa na grana, não pensa nas outras coisas. Parece que por um momento só existe isso. E isso é tudo. Então, para a gente encerrar, meu querido, você vai me indicar para mim uma série, um filme ou um livro, talvez, né? Bom, então vamos lá. Eu te indico uma série, um filme e um livro, para você ficar tranquilo. Tenho boas referências. Ótimo. Série, eu quero indicar o que para mim talvez seja a melhor série que eu já assisti em relação a tudo e que inclusive exime com precisão o que é a arte, né? Inclusive em relação à distribuição cinematográfica, que é Breaking Bad. Breaking Bad para mim é fantástico, primeiro pelos arcos dos personagens, que são arcos assim chocantes e extremamente trágicos. Não é uma série feliz, muito pelo contrário, é uma série de incômodo, é uma série de angústia, é uma série de dor. Durante muitas vezes eu assistindo a série me senti extremamente desesperado. Ao mesmo tempo é uma série com muita beleza pelo fato da sua criação. Os episódios desde o início foram contados e mesmo com o sucesso da série, o roteirista e o criador eles se negaram a postergar a série. Eles iniciaram com o projeto de finalizar e finalizaram enquanto eles desejaram. A paleta de cores, que inclusive com o decorrer do tempo e da transformação dos personagens, muda-se a roupa da cor, muda-se o tom da iluminação, porque você vai percebendo um deslumbrar dos personagens, uma metamorfose
né? Praticamente, quase que kafkaniana em relação ao homem que se torna bicho. E, para mim, sem dúvida alguma, um final assim belíssimo. Eu acredito que o penúltimo episódio, inclusive, é um dos maiores episódios que eu já vi na minha vida. Então, minha indicação é Breaking Bad, sem dúvida alguma. De filme, eu tenho uma indicação muito boa, o que para mim fortalece, né, essa ideia de roteiro, essa ideia de transformação de personagem e o arco dos heróis ou vilões, que é o Poderoso Chefão, do Coppola. Para mim, a transformação que é promovida em relação à dor, à angústia, à maldade e à reação que nós precisamos tomar em relação a isso. E aí eu utilizo duas frases que para mim exprimem muito bem. Primeira, de Thomas Hobbes, de que o homem é o lobo do próprio homem. E segunda, a frase do Harvey Dent, né, no Cavaleiro das Trevas, que ou você morre como herói ou vive o suficiente para se tornar vilão. Então, às vezes, nessa selva que é a vida humana, para você sobreviver, é necessário você se tornar uma outra versão. E eu acredito que isso exime muito bem o que é o filme, sem contar, obviamente, pelo brilhantismo do roteiro, da direção, da obra, do filme em si e do final, principalmente quando ele vai se tornar o padrinho. Para mim, isso daí, os Oscars, eles são... eu só não entendo como o Al Pacino não ganhou o Oscar, mas isso daí é culpa da história. E, por fim, o livro, né? Eu poderia indicar muitos bons livros. Poderia indicar talvez, Memórias Póstumas, que é um livro fantástico, Grande Sertão Veredas, que é um livro assim assustador, como é assustadora a criação e a obra do Guimarães Rosa. Poderia indicar diversas outras obras, mas eu indicaria o Evangelho de João, né? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, porque para mim é o maior livro de todos os tempos, né? João, ele inicia esse livro dizendo o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne. Então, essa encarnação do amor, essa alteração física, biológica, química, eterna, esse esplendor do amor ganhar carne e osso, para mim, é o maior mistério da vida. Não é? É ainda mais misterioso do que o próprio nascimento da minha filha, entendeu? Sendo uma obra ou sendo verdade, para mim isso é fabuloso. A ideia de um Deus que se transforma homem de carne e osso para sofrer, sentir saudade, sofrer, morrer, ressuscitar, perdoar, errar. Então, essa ideia, para mim, exime muito bem o que é a vida, no sentido de um final feliz, inclusive, porque eu dei primeiro duas obras com um triste fim e eu não poderia, como escritor, ousar terminar, né, a minha fala com uma obra com um desfecho fatal. Então, sem dúvida alguma, o Evangelho de João, ele é o maior livro que eu já li em todos os tempos, e para mim é o maior livro de todos os tempos, até porque João, ele tem um super trunfo, óbvio, né? Mas ele tem a maior frase do mundo, pô, que é Jesus chorou, que inclusive é colocado para nós que somos brasileiros, né, católicos ou protestantes, na tradução da Bíblia Sagrada. Ela foi traduzida por um padre, né, Vieira, e ele coloca esse versículo em uma única frase: Jesus chorou. A ideia de um Deus chorar em uma única frase, Deus e lágrimas, para mim, ela é quase que absurda. É como se ele estivesse escrevendo de hack, entendeu? É algo assim assustador, entendeu? Jesus chorou. Então, para mim, eu acredito que nunca haverá um verso maior do que esse, talvez até maior do que o Eu Te Amo, né? Jesus chorou. Então, para mim, tanto que essa ideia, e aí eu vou deixar uma música para você, vou deixar essas 4 referências, tanto que, para mim, uma das maiores obras de todos os tempos da canção brasileira e mundial é Jesus Chorou, dos Racionais MC, que começa com um grande soneto do Mano Brown, e isso desencadeia aí, para mim, uma das maiores composições de todos os tempos. Então tá aí, tua série Breaking Bad, teu filme O Poderoso Chefão Volume 1, o teu livro O Evangelho de João e a música Jesus Chorou.